A princípio ele parece ser um tema assim, bastante corriqueiro, simples, né? Mas a comunicação a gente está utilizando ela a todo momento. De 70% a 90% das atividades de um líder dentro da empresa são atividades de comunicação. Comunicação é essencial dentro da empresa, em todos os sentidos. Pessoas entregam números, números não entregam pessoas. Colocar essa mensagem, essas palavras, esse aprofundamento que ele diz em prática é fator preponderante para a gente obter ascensão na nossa vida, não só pessoal, mas como profissional também. O que importa são os motivos que nos levam a fazer o que fazemos. Acho que a coisa que mais me chamou a atenção é rever conceitos. Tudo que falou ali é verdadeiro, é possível de ser praticado no dia a dia e deve ser praticado. Se você tem um funcionário que é surdo, mudo, aprende a falar bem-vindo para ele, aprende a falar boa tarde. Algumas coisas simples que vão fazer toda a diferença para essa pessoa. Ele vai dizer, cara, esse cara aprendeu a falar bom dia para mim em Libras, olha que legal. Eu vi que algumas coisas nós vamos mudar agora para frente com essa palestra. Vai conversar com um funcionário cadeirante, senta na cadeira para conversar com ele no mesmo nível. E foi muito bacana participar hoje, aprendi bastante, né, nessa troca aí de informações. Gostei mesmo, achei o palestrante bem motivador, interessante, passando claramente dicas que permitem que a gente faça aplicação delas no dia a dia. Meu nome é Fernando Cunha, eu sou jornalista, comunicador, palestrante. Eu vim aqui para falar do meu propósito, que é ajudar as pessoas a elevar o seu padrão de comunicação visando resultados, transformações, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Não é oratória, tá? Eu quero deixar claro que eu não vou mostrar para vocês aqui técnicas de como se apresentar melhor em público, de falar bonito, enfim, não é isso. É uma coisa mais aprofundada. Eu tive, na minha carreira, a oportunidade de trabalhar na indústria e lá eu percebi que as lideranças, gerentes, supervisores, chefes de equipes, eles tinham uma certa dificuldade de fazer com que as pessoas entendessem as metas de curto prazo, entendessem a política da empresa, a missão, visão, valores. Você fala que vai ter mudanças, o pessoal entende uma coisa diferente e o rádio peão, que é a fofoca rolando da empresa, fala que vai ter demissões. Então eu fui atrás de informação, né? Falei, vou estudar o assunto, vou buscar informações para poder embasar no que eu quero dizer. A primeira coisa que eu descobri é o quanto é importante a comunicação no papel da liderança. Inúmeras pesquisas mostram isso. A primeira delas, a de Harvard, nos Estados Unidos, constatou que de 70% a 90% das atividades de um líder dentro da empresa são atividades de comunicação. Ele não é um executor de tarefas. E essa outra aqui, ó, DMRH, é uma empresa de consultoria, treinamento, recrutamento brasileira, que fez uma pesquisa e constatou que 97% das melhores empresas para se trabalhar no Brasil transmitem as informações através da liderança. O que me chamou a atenção é que essa mesma pesquisa que constatou os 97%, constatou que quase 50% das pessoas, foram 1.300 entrevistados, não estão satisfeitos com a comunicação na empresa. E na medida que a hierarquia vai descendo, as metas de curto prazo não são entendidas. Nem gerente entende a meta que a empresa determina, gente. Imagina o analista lá, ó, 60%. E analista é quem está lá na frente e resolve os problemas na linha de frente. A meta, quando ela é determinada sem objetivos a serem traçados, fica praticamente inatingível. E isso frustra as pessoas. Vamos identificar os obstáculos, né? Primeiro motivo é a resignação. É quando o colaborador ele não faz nada além da sua função. Segundo problema, limitações. O líder entende que as pessoas que trabalham com ele entendem o que ele fala,
tem o mesmo nível intelectual, o mesmo nível de escolaridade, mas não é bem assim. O gerente, o chefe de equipe, o supervisor, ele tem que entender as limitações dos seus liderados para poder comunicar com eles, para falar de forma simples, clara, objetiva. E o terceiro ponto são os valores. Se para o funcionário a família dele é o principal valor, você chamar esse cara para trabalhar no fim de semana, você está ferindo um valor para ele, que é passar o fim de semana com a família dele. Então está aqui só 3 pontos que o líder deve entender: o esforço discricionário, as limitações e os valores. Entendendo isso já é um primeiro passo para que ele já se comunique de maneira eficaz com o seu funcionário. Muita gente coloca a culpa no funcionário, que tem suas limitações, suas resignações, seus valores. O problema está na cabeça de quem está liderando. Isso aqui é a cabeça do chefe. Esse aqui é a cabeça do líder. Esse cara aqui, ele pensa que comunicação não é responsabilidade dele. Mas é sim, a gente viu nas pesquisas que mostram que a liderança, tendo uma comunicação eficaz, é importante. O chefe pensa que a comunicação é de cima para baixo. É uma hierarquia. O que vem de cima vocês têm que acatar e pronto. Não vê a necessidade de quem está embaixo e ter um feedback e ouvir o que as pessoas querem entender. E para finalizar, esse cara aqui pensa em números. Esse cara aqui pensa em pessoas. E o que entrega resultado? Número ou pessoas? Pessoas. Tanto é que tem um consultor indiano que chama Rancharan, que ele tem uma frase que resume isso aí. Pessoas entregam números, números não entregam pessoas. Vocês conhecem esse cara aqui, ó, Marcos Lemonis. Ele tem um programa, um reality show, que passa no History, no canal History. As pessoas mandam e-mail para ele, ligam e tudo, com problemas na sua empresa. Às vezes a empresa está até na falência já. E ele vai lá investir na empresa e mostrar. Ele é um cara que valoriza as pessoas em primeiro lugar. E ele mostra para as pessoas o que tem que ser feito. Ele é um multimilionário, talvez bilionário já. Ele investe 30 milhões de dólares numa empresa. Sabe o que ele faz? Ele pega a vassoura e vai lavar o banheiro da empresa, que ele investiu 30 milhões para mostrar para o dono da empresa que o dono da empresa tem que fazer isso também. Ele dá o exemplo, ele mostra o exemplo. E o líder que quer se comunicar, ele se comunica muito melhor mostrando. Eu quero fazer uma dinâmica rápida com vocês aqui, para vocês entenderem isso, que é muito mais importante quando a gente mostra do que quando a gente fala. Põe a mão assim, até esquentar. Vamos esquentar a mão. O barulhinho tá bonito. Ó, a hora que esquentar, vocês me falam aí. Esquentou? Agora vocês vão pegar e colocar aqui na bochecha, assim, ó. Colocou na bochecha? Vocês viram o que eu falei? Eu falei bochechas e todo mundo, mas eu coloquei no pescoço. E vocês, entendeu? Vocês viram que é muito mais importante quando a gente mostra. Então tem aquele líder que não dá exemplo. Ele fala, ó, vocês têm que usar equipamento de segurança. Mas eu não vou usar, eu sou líder, não preciso. E quando não tem condição da gente mostrar o que fazer e a gente tem que usar as palavras, o fator motivacional. Quando você atinge o propósito das pessoas na sua comunicação, você motiva as pessoas a buscarem o que você deseja com elas. Se o valor da pessoa é a saúde, você diz para ele os benefícios que ele vai ter na saúde dele, caso ele consiga atingir as metas. O que importa são os motivos que nos levam a fazer o que fazemos. Vocês conhecem essas pessoas aqui? Por isso que eu ponho o nome da palestra de O Segredo dos Grandes Líderes. A gente sabe que todos eles são extremamente competentes, ou eram, porque alguns já se foram, na arte de falar em público, né? A oratória, o discurso. Mas eu vou falar para vocês aqui sobre 3 características desses grandes líderes, que são comportamentos que a gente não entende como comunicação às vezes, mas que são sim estratégias de comunicação. Mas comunicação não verbal. São comportamentos.
O primeiro deles é a exatidão. Quando você determina a sua meta e traça os seus objetivos, as pessoas vão atrás, porque você sabe exatamente o que você quer. Isso facilita para as pessoas te seguirem. Exatidão também é quando você sabe ouvir as pessoas para tomar uma decisão. Quando o líder ouve uma versão apenas da conversa e toma uma decisão, ele pode cometer injustiça. Vocês já repararam o quão é diferente a mesma notícia num jornal é diferente em outro? Eu peguei aqui um exemplo de notícia para a gente analisar assim na prática. Eu peguei uma notícia bem light, coisa assim, ó, tranquilinha, que é o fim do mundo. Vamos imaginar a notícia do fim do mundo em diferentes meios de comunicação, certo? Cada um com a sua característica. A Folha de São Paulo sempre trabalha com estatística. 51% dos brasileiros não concordam com o fim do mundo. O que deixa a gente estarrecido é os 49% que concordam com o fim do mundo, né, gente? Não é os 51%. O Estadão sempre tem uma polêmica. Odebrecht envolvida no caos. É a notícia no Estadão. A Veja sempre tem uma exclusividade. Entrevista com Deus. Por que o Apocalipse demorou tanto? Cadê o pessoal que lê a revista Caras aqui? É bem assim mesmo, hein? Olha lá. Celebridades passarão o fim do mundo na Ilha de Caras. Essa é a ideia. O que eles vão dizer na capa do La Nación? Argentina não se acabará. O mundo pode acabar, a Argentina não. The New York Times. As manchetes do The New York Times são diretas. Seria assim. The end. Alguém acertou aí? Olha aí que legal, hein? Jornal dos Esportes do Rio de Janeiro, extinto, né? O jornal acho que desde 2011 não circula mais. Nem o fim do mundo segura o Mengão. Gazeta Esportiva de São Paulo. São Paulo e Corinthians decidem o último campeonato paulista. Cadê as meninas que leem a Nova aí? Vocês não perdem tempo lendo revista, né, gente? Vocês trabalham muito, né? O melhor do sexo no fim do mundo. Na Globo, como seria a notícia do fim do mundo? Pare de fumar antes do fim do mundo com o Dr. Drauzio Varela. Record, iniciado o cadastramento dos que serão salvos no juízo final. E o SBT, novo carnê dá prêmios para quem acertar o dia do apocalipse. O líder, o chefe de equipe, o supervisor, o gerente, ele tem que ouvir todos os lados para saber realmente o que está acontecendo. Então essa é a primeira característica. A segunda, poder de decisão. O líder que toma decisão, ele comunica para as pessoas que ele é responsável pelo processo. O cara que não toma decisão, ele deixa os funcionários perdidos. Acho que todo mundo aqui já passou por isso também. Aquele chefe que fala assim, cara, vai lá e resolve. Depois que o problema acontece, quem é responsável? O líder é responsável pelo processo de decisão. Aquele cara ali, ó, de capacete vermelho, ele é responsável pela equipe remando aqui, ó. Agora, se esse cara aqui, ele sabe que lá na frente tem uma cachoeira que vai cair, ele vai levar todo mundo para a cachoeira? Não vai. Ele já vai encostar para salvar a sua equipe. A todo momento nós estamos tomando decisões. E tem o Paulo Vieira, que é um PhD em coach, ele é coach PhD, do coach integrado sistêmico, que ele tem uma técnica que é do 10-90. Vocês já devem conhecer. 10% é o que acontece com você. 90% é a atitude que você toma diante do que aconteceu com você. Então, o líder, no momento de desespero, que ele tem que tomar decisão, ele dá um passo para trás e foca 10% no problema. E 90% no que ele vai fazer para resolver o problema. E uma terceira característica, terceira e última, apesar de ter várias, eu só elenquei 3, que é a empatia. É uma das principais características dos líderes que as pessoas amam. Empatia é você se colocar no lugar do outro com ações que podem ajudar essa outra pessoa a resolver o problema dela, e não palavras. Palavra não vai resolver nada. Ações. Todo mundo aqui passa por isso, infelizmente. Quando a gente vai no velório de algum conhecido, de alguém que morreu, e você vai chegar para a família, a gente não fica preocupado. O que eu vou falar, hein? Cara, não precisa falar nada. Esteja lá. Você estando lá, você está sendo empático. Quando você fala alguma coisa, você já está quebrando a empatia. Então, quando o seu colaborador, o seu funcionário for atrás de você, para você ser empático com ele, tenta
ajudar ele com ações, certo? O que eu posso fazer para te ajudar? Vamos lá. Você está com esse problema? O que eu posso fazer? E não o que eu vou dizer. Agora vocês me perguntam, mas Fernando, mas como é que eu vou ter empatia, ter poder de decisão e ter exatidão? Clareza, objetividade e simplicidade. Seja claro na definição de regras. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Por favor, não fume neste local. Se você coloca por favor, você está deixando uma brecha para que a pessoa fume naquele local. O que mudaria essa regra para ela ser clara? É proibido fumar nesse local. Então, é proibido? É proibido. Meta tem que ser clara também, desde que ela tenha objetivo. Segundo ponto, objetividade. Ser objetivo é você definir as tarefas, principalmente delegar responsabilidade, de maneira objetiva. Não é falar assim, o Ricardo, você me entrega o relatório aí até o fim da semana. Ficou objetivo? Ué, até o fim da semana? Então quer dizer que eu posso entregar até domingo. Não, se você for objetivo, você vai definir, você vai responder essas 6 perguntas na hora de passar uma função. Quem? Fernando. O quê? Deve entregar o relatório. Quando? Sexta-feira até às 17h30. Não é até o fim da tarde, tá? Tem que ser objetivo, até 17h30. Como? Por e-mail, via WhatsApp, onde? Na secretaria, lá, para a secretária. Você define isso certinho. Por quê? Porque a equipe de vendas vai receber o relatório no outro dia de manhã e vai dar andamento no processo. Quando vocês forem definir alguma função para alguém, preenche isso junto com o funcionário, ele preenchendo também. Os dois assinam embaixo e você entrega para ele. E o terceiro ponto, simplicidade. A gente não pode complicar as coisas. Existe essa campanha no Reino Unido, que é a campanha pela linguagem simples. Eles analisam textos corporativos e fazem a mesma coisa, o mesmo texto de maneira simples depois. Só para dar de exemplo de como a gente complica na hora de escrever um e-mail, como a gente complica na hora de fazer uma apresentação, de você falar, você embola tudo e fica complicado. E eu tirei um exemplo só para a gente ter uma noção. Se existirem algumas questões para as quais você quer explicações ou outros pormenores, ficaremos satisfeitos em fornecer esses detalhes adicionais que podem ser solicitados por telefone. Você perde até o fôlego, né? Se você for simplificar isso aí, alguém tem uma ideia de como fica? Em caso de dúvida, ligue para nós. Não precisa complicar, simplifica. Vamos fazer aqui um quebra-cabeça. Clareza, objetividade, simplicidade. E você trabalhando isso no dia a dia, você consegue alcançar exatidão, poder de decisão, empatia. Gente, usa 100% da comunicação. Tem uma pesquisa lá da Universidade da Califórnia, aquela mesma pesquisa que eu mostrei lá no começo, constatou que o processo de comunicação é dividido em 3 partes. A gente tem as palavras que a gente usa, a gente tem a entonação da voz e a gente tem a nossa expressão corporal. E tudo isso tem uma porcentagem de relevância no processo de comunicação. Tem gente que sabe disso aqui, mas qual a porcentagem que você acha que as palavras têm de importância? 7%. A gente vai descobrir isso aqui. A entonação da voz, ela tem uma relevância, a maneira como você expressa a sua voz, 38%. E a expressão corporal, 55%, que é o restante. 7% palavras, 38% a entonação da voz, 55% a expressão corporal. Então vamos aprender a usar 100% da nossa comunicação aqui agora. Eu quero que vocês me respondam simplesmente assim: bom dia. Usamos 7%. Então vamos colocar mais 38% agora. Vocês vão me responder da seguinte forma: bom dia! Não melhorou a nossa comunicação, gente? Vamos usar 100% agora? Mais 55%? Vocês podem ficar de pé, por favor? Já é o primeiro processo, hein? Já é o primeiro processo. Eu quero que vocês digam bom dia, cumprimentando a outra pessoa, pegando na mão,
dando um abraço, não é? Expressando 100% da sua comunicação. Tem sentido isso que eu estou mostrando para vocês? O chefe, o líder que chega no escritório e fala assim, bom dia, e entra. Pô, que emoção que tem nisso. Ele pode até falar, bom dia, e sai para lá. Agora, se ele chega, bom dia, cumprimenta as pessoas e tal, ele não vai ser uma pessoa, ó, esse cara é bacana demais, é um chefe legal. Gente, usa 100% da comunicação. Você vai conversar com a criança, se agacha para conversar com ela. Fica no mesmo nível dela. Não é? Você não vai conversar com ela olhando para cima. Se você tem um funcionário que é surdo, mudo, aprende a falar bem-vindo para ele. Aprende a falar boa tarde. Algumas coisas simples que vão fazer toda a diferença para essa pessoa. Ele vai dizer, cara, esse cara aprendeu a falar bom dia para mim em Libras. Olha que legal. Vai conversar com um funcionário cadeirante, senta na cadeira para conversar com ele no mesmo nível. Isso é usar 100% da comunicação e você cultivar isso aqui. Decisão, empatia, exatidão, clareza, simplicidade, objetividade, de acordo com a sua visão, sua missão e seus valores. Espero que eu tenha contribuído com vocês nessa manhã. Muito obrigado, bom dia, Deus abençoe todos vocês.